pessoal, vamos aqui iniciar a nossa aula do sistema operacional Linux, tá bom? Vamos lá, pegar aqui nossa caneta para poder iniciar. Vamos lá. O Linux, pessoal, ele é um sistema operacional que se diferencia um pouco mais aqui do Windows, certo? Por quê? Porque na parte central dele, no kernel, no seu núcleo, certo? O Linux ele vai ter o seu principal diferencial, que é o quê? Que é a permissão de acesso por parte do usuário, certo? Ao código-fonte, a toda a configuração que permite a existência e o funcionamento do sistema operacional. Olha só, esse modelozinho que eu passei para vocês aqui várias vezes, ó, da formação do sistema operacional, né, das camadas do sistema operacional, que vai envolver, deixa eu pegar aqui outra, mudar aqui a cor, olha só, que vai envolver o kernel, que vai envolver o shell e que vai envolver a camada de aplicação, das aplicações, né? Isso aqui ele é comum, isso eu já falei em outras aulas para vocês, isso é comum a todos os sistemas operacionais, sem exceção. O Windows, o Linux, certo? O Mac, o Android, todos têm essa camada. O seu núcleo, parte central, que é o kernel, a parte do shell, que vai determinar ali como é que vai acontecer a comunicação entre a parte central do computador, certo? O kernel e o usuário, e essa comunicação normalmente acontece de duas formas, ou através de área gráfica com janelas, que é o comum do Linux, tá bom? Ou através de linhas de comando, aonde você tem que digitar comando por comando de tudo aquilo que você quer que seja feito no sistema ou pelo sistema, certo? Que é o mais comum do Linux. E as aplicações, que são aqueles programas que vão auxiliar, certo, o sistema operacional. Essas aplicações podendo ser nativas do próprio sistema ou não. Podem ser aplicações complementares que você vai ali instalando posteriormente a instalação do sistema para poder complementar as funcionalidades e a utilização do sistema, tá bom? No caso do Windows, essa parte centralzinha aqui, ó, ela é fechada. Não tem como um usuário ter acesso a isso aqui, certo? Somente os desenvolvedores da própria Microsoft vão ter acesso a essa área aqui, tá bom? Por isso que nós chamamos o Windows de um sistema proprietário, do tipo fechado, tá bom? Ou seja, ele tem dono, não é todo mundo que tem acesso ao núcleo dele, tá certo? E quando isso acontece é porque foi dada uma autorização toda particular. Não é só você comprar a licença de uso do Windows que você vai ter acesso ao kernel, não, tá bom? Já o Linux, não, pelo contrário. Você vai ter acesso sim a essa parte centralzinha aqui, certo? Do kernel. Ele é classificado como um sistema do tipo livre. A gente vai já ver aqui o que é necessário para poder ter essa classificação. Mas obtendo essa classificação de sistema do tipo livre, tá bom? Significa dizer que o usuário vai poder acessar ele sem problema algum. O código-fonte dele, olha só aqui, ó, o código-fonte dele vai estar disponível para o usuário sem nenhuma restrição. Ele vai ter uma total permissão de acesso ao sistema, tá bom? Então essa aí é a primeira, mais fundamental e uma das mais importantes características do sistema Linux, tá bom? Ele é um sistema do tipo livre, o que significa dizer por si só que ele tem o seu código-fonte aberto e sem nenhuma restrição de acesso por parte de qualquer usuário que seja, tá bom? Bora avançar. Ele foi desenvolvido por Linus Torvalds, tá certo? No início da década de 1990, certo? Ele é o pai da criança. Ele não é o total desenvolvedor, agora ele é o pai da criança, tá bom? Tanto é que a gente destaca que ele desenvolveu o Linux de modo colaborativo. O que é que isso quer dizer? Eu disse a vocês, foi ele que gerou a ideia, foi ele que teve a ideia, foi ele que deu o primeiro pontapé para poder criar e formar o sistema. Agora, o sistema em si ele foi desenvolvido e ainda continua sendo desenvolvido no decorrer do tempo com a colaboração de outros usuários e outros programadores. Como nós vamos já ver aqui, a ideia do sistema ser livre traz por si só alguns elementos pressupostos, tá bom? Que são extremamente necessários. E um desses elementos está implícita a ideia da colaboração, de você liberar o sistema para poder ele ser desenvolvido de modo colaborativo. A gente vai já ver, vocês talvez entendam melhor, tá bom?
Mas vamos lá, o Linus Torvalds, ele é o pai da criança, ele é o pai do Linux, foi ele que teve a primazia no desenvolvimento desse sistema, tá bom? Agora, ele não é o único e exclusivo desenvolvedor, certo? Ele desenvolveu o Linux a partir de um outro sistema operacional que já existia, certo? Desde a década de 70, que também ajudou a dar origem ao MS-DOS e posteriormente ao Windows, tá bom? Tá certo? Mas assim, ele trabalhou a partir do Unix e o nome Linux veio a partir da junção do nome, certo? Dele, Linus, com Unix, Linus, né? Linux. Aí virou Linux, né? Não sei quem foi que fez essa junção não, mas tá valendo, né? Vamos lá, já pegou. Bora avançar. Bem, agora aqui é onde eu queria chegar para explicar para vocês por que é que o sistema Linux ele recebe essa classificação de um sistema livre. Por quê? Olha, gafanhoto, entenda, não existe um único sistema que não esteja sendo usado no mercado, certo? Que não esteja licenciado de algum modo. Nós vimos aqui nas primeiras aulas, a primeira aula tratando de software, tá bom? Que existem diversos tipos de licenças, tá bom? Uma dessas licenças é a licença do tipo livre, que é a classificada pela GNU-GPL. Deixa eu mudar aqui a cor, deixa eu pegar aqui um vermelhinho, que é classificada aqui, ó, no GNU-GPL. Para poder ser classificado como livre e poder fazer uso dessa licença aqui, desse tipo de licença livre, tá bom? O software, e particularmente aqui o Linux, o sistema operacional Linux, ele tem que atender a quatro requisitos, tá bom? Quais são eles? Que são as chamadas liberdades. A liberdade de execução do software, certo? A liberdade de acesso ao software, a liberdade de modificação e a liberdade de distribuição. O que isso quer dizer? Que, em primeiro lugar, o sistema, para ele ser classificado como livre, ele tem que ter o seu uso totalmente liberado, certo? Para fazer o que quer que o usuário deseje. Pode até ser coisas ilegais, mas tem que estar liberado. A pessoa que ajudou a desenvolver não vai poder reclamar depois. Se o usuário classificar aquele sistema, e aqui estamos falando particularmente do sistema operacional Linux, se o usuário desenvolveu um sistema e colocou ele na licença do tipo livre, se outra pessoa, um terceiro, utilizar aquele sistema que ele desenvolveu para poder fazer alguma coisa ilegal, ele não vai poder reclamar. Por quê? Porque já está previsto, a partir da primeira liberdade, que ele tem liberdade, que ele tem autorização de executar sem nenhuma restrição, para o que ele quiser. Opa, a caneta caiu. Vamos lá, pega aqui outra. Ok? Então a primeira liberdade vai tratar disso, certo? A segunda liberdade, a liberdade de acesso e estudo, vai tratar, aí sim, da parte do acesso ao kernel. Se eu tenho liberdade de usar, não necessariamente eu estou dizendo que eu vou ter liberdade de acessar, certo? Não é porque eu estou usando o que eu quero que eu vou poder acessar tudo que eu quero. Mas no caso do sistema operacional do tipo livre, o Linux, tá bom? Isso aí é sim um pressuposto. O Linux, ele exige que o usuário possa usar para o que ele quiser o sistema e ele ainda possa também acessar a parte central, o kernel. É aí onde vai entrar uma das suas principais características, tá bom? Ele vai poder acessar o kernel, o núcleo, toda a programação que foi usada e que ajudou a desenvolver o sistema, tá bom? Ou simplesmente para olhar, para matar a curiosidade, ou para estudar e ajudar a desenvolver outros sistemas, tá bom? Que é onde vai entrar a terceira liberdade, tá bom? Que é a liberdade de modificação. Que é aí onde entra o que eu falei para vocês agora há pouco, deixa eu voltar aqui, a ideia do desenvolvimento colaborativo, olha só, desenvolvimento colaborativo. É aqui nessa terceira liberdade que vai entrar essa ideia. Por quê? Porque toda e qualquer pessoa que queira e que saiba programar, pode executar o sistema, pode acessar aqui ó, o sistema e pode modificar, certo? Vamos supor que você seja um programador, você está acessando o sistema operacional Linux, você está tendo acesso ao código-fonte dele e você observou que existe um bug, um erro, em uma partezinha do código que acaba dando alguma falhazinha e que o desenvolvedor original não percebeu. Acontece, às vezes quem cria não consegue enxergar aquele erro, mas um terceiro, uma pessoa que está por fora, que está vendo ali, conseguiu perceber. Você pode modificar? Pode, sem problema algum.
E você pode ainda, após modificar, após fazer essa melhoria no sistema, tá certo? Ou essa incrementação no sistema, não necessariamente tem que ser uma melhoria, você pode incrementar com uma nova funcionalidade, tá bom? Você pode distribuir aquela atualização que você fez para quem você desejar, também sem nenhuma restrição. Então, as 4 liberdades vão tratar disso: liberdade de acesso, liberdade de execução do sistema, liberdade de acesso ao sistema, liberdade de modificação do sistema e liberdade de distribuição. Esses são os 4 pré-requisitos para um sistema ser classificado como tipo livre, em especial, que estamos tratando aqui do sistema operacional do tipo Linux, tá bom? Bora avançar. O Linux, ele tem algumas distribuições, que seria o que a gente chama no Windows de versões, tá bom? São sinônimos, distribuição e versão, mas o Windows se convencionou a chamar de versão e o Linux convencionou chamar de distribuição. Temos aqui só algumas das mais conhecidas. Não tem como citar todas, até porque, voltando àquela ideia aqui das licenças, o Windows ele é altamente acessível, modificável e distribuível. Isso aqui, galera, permite que exista quase que uma infinidade de versões Linux, tá bom? De distribuições Linux. Mas eu trago aqui para vocês apenas as mais citadas e as mais cobradas em prova, tá bom? A Ubuntu, que é a mais comum para o usuário doméstico, aquele usuário comum do dia a dia. Mandriva, certo? A Red Hat, a SUSE, Fedora, Kinopix, o Gentoo e o Debian, tá certo? São algumas das mais comentadas, das mais citadas nas nossas provas, nas nossas questões, tá bom? Então, isso aqui são distribuições, certo? Fique muito atento a isso. Por quê? Porque as bancas gostam de trocar a ideia de distribuição com a ideia de área de trabalho gráfica do Linux. Por quê? Porque o Linux, nós vamos observar que ele tem como característica também, bom, o uso de linha de comando. Enquanto o Windows ele trabalha com áreas gráficas, olha só, aonde você vai ter aqui na tela do Windows, certo? Vários íconezinhos, você poder ir clicando. Eu quero abrir o navegador, tá aqui o ícone, vou dar 2 cliques em cima. Tem a barra de tarefas, certo? Tem as imagens onde você pode ir navegando por elas, certo? Abrindo novas janelas, fechando janelas, tudo através de cliques do mouse, tá bom? Ou comando de teclado, com um atalhozinho ou outro. Já o comando, certo? A interação por linha de comando vai ser o que? Vai ser toda a tela limpa, apenas com o cursorzinho aqui piscando logo no começo, aonde você tem que digitar diversos comandos aqui para poder executar as tarefas que você deseja, tá certo? Não tem área gráfica por padrão no Linux, tá bom? Já no Windows tem. Então, no Windows, o que é que nós temos? Nós temos área gráfica. No Linux, o que é que nós temos por padrão? Linha de comando. Não quer dizer que o Linux não tenha as suas versões com área gráfica. Pelo contrário, o Ubuntu é um dos sistemas, uma das distribuições, certo? Mais adiantadas nessa questão da área gráfica, do uso da área gráfica por parte do Linux, tá bom? Então, fica essa informação aí. O Linux, por padrão, trabalha com linha de comando. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha área gráfica. Como a gente já vê aqui, os 2 exemplos mais utilizados de área gráfica no Linux. Vamos lá, bora avançar. Características do sistema operacional. Ele é case sensitive. O que isso quer dizer? Ele diferencia letras caixa alta, letras maiúsculas, de letras minúsculas, tá certo? Ele tem diferenciação. Ou seja, se você salvar 2 arquivos com o mesmo nome, sendo que o nome de um está maiúsculo, o nome de outro está minúsculo, ele vai reconhecer como sendo diferente. Ele não vai dar conflito de nomenclatura, como muitas vezes acontece no Windows. Quando você salva 2 arquivos com a mesma extensão, do mesmo tipo, com o mesmo nome, certo? Mesmo um sendo com letra maiúscula e o outro sendo com letra minúscula, onde o Linux não faz diferenciação, para ele é a mesma coisa. Já no Linux, não. No Linux há diferença entre você salvar um arquivo com letra maiúscula e um arquivo com letra minúscula. Ele entende que são arquivos diferentes, por mais que a extensão seja a mesma. No caso do multiusuário, ele ganhou essa característica a partir do momento que ele começou também a trabalhar com área gráfica e permitiu o gerenciamento de vários usuários do sistema. Por quê? Porque antes, quando ele trabalhava só com linha de comando, está aqui só LC,
tá bom? Ele não tinha essa característica, por quê? Porque só permitia um acesso por vez, um usuário atuando por vez no sistema, certo? Aí, de uns tempos para cá, houve essa incrementação do sistema e agora nós podemos classificar o Linux como sendo multiusuário. Assim como também o uso de área gráfica permitiu a ele a ideia da multitarefa. Por quê? Porque ele, trabalhando com linha de comando, ele só pode executar uma tarefa por vez, que é aquela que você solicitou. Você digitou ali o comando, ele está processando. Aí você tem que esperar ele processar para poder pedir uma nova tarefa. Tem que esperar ele processar para pedir uma nova tarefa, e assim por diante. Isso na linha de comando. Já no modelo de distribuição de área gráfica, não. É semelhante ao Windows, onde você pode ali estar ouvindo música, navegando na internet usando seu navegador e ao mesmo tempo ali com o editor de texto aberto, com o editor de apresentação aberto, sem problema algum. São várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, tá bom? Pelo sistema, o que permite a ele ter também essa característica de ser uma versão, de ser um programa multitarefa, tá bom? Arquivos ocultos. O Linux também permite ocultar alguns arquivos. Para isso, basta você colocar um ponto. Vamos supor que você tem aqui um arquivo, concurso, vou botar aqui só concurso.pdf, certo? Concurso.pdf. Esse arquivo aqui está dentro de um dos seus diretórios. Aí você quer deixar ele oculto. Como é que você faz? Você só, deixa eu mudar aqui a cor, você só abre a renomeação dele e coloca um ponto bem aqui no começo. Você coloca um ponto final bem aqui no comecinho e salva. A partir desse momento, aquele arquivo vai passar a ser oculto, tá bom? Ele vai identificar como sendo, o sistema vai identificar como sendo um arquivo oculto e você e outros usuários não vão poder visualizá-lo logo de cara, só a partir de outras configurações que você pode fazer, tá bom? O uso do terminal, como eu falei para vocês agora há pouco, ele é por padrão o utilizado no sistema Linux. Por padrão, você não trabalha com área gráfica no Linux, você trabalha usando o terminal, que é o que, como eu já falei, é aquela telazinha, normalmente tela preta, tá certo? Aonde você vai ter a possibilidade de colocar comandos. Você vai ter aqui a barra aqui disponível e você vai poder ficar digitando os comandos daquilo que você quer que seja executado no Linux naquele momento, tá bom? E essa área é chamada de terminal, tá bom? O que lá no Windows é chamado de prompt de comando, aqui no Linux é chamado de terminal, certo? Vamos lá, a GUI ou a interface gráfica do usuário. Aqui, galera, como eu falei para vocês agora há pouco, é aonde nós vamos encontrar algumas áreas gráficas que são utilizadas pelo Linux. Nós podemos destacar aqui duas que são altamente utilizadas pelo sistema Linux, que é a KDE, tá certo? A KDE, que é uma das mais utilizadas atualmente, ok? E a GNOME, certo? São essas duas aqui, configurações de área gráfica, algumas das mais utilizadas atualmente, certo? Então tem que ficar muito atento a isso aí. Vamos lá, bora avançar. Principais sistemas de arquivos. Sistemas de arquivos são os programas utilizados para poder organizar, certo? Para poder gerenciar os arquivos que existem dentro do seu sistema. E os principais sistemas que nós vamos encontrar no Linux, quais são? O Razer FS, tá, botar aqui. Razer FS, certo? O EXT nas suas versões 2, 3 e 4. Essa 4 aqui ainda não é tão popularizada nos sistemas, mas a gente já cita aqui só para desencargo de consciência, tá bom? Então esses aqui são os programas que vão permitir a organização do sistema, tá bom? Na questão da quantidade de caracteres, quando você vai trabalhar com o seu sistema operacional Linux, você tem que nomear os seus arquivos.
E claro, você tem que ter uma limitação da quantidade de caracteres que você usa dentro da nomenclatura do arquivo ou da pasta, sem problema algum. Até porque isso vai ser importante para a definição do caminho a ser seguido, certo? E todo esse caminho, ele tem uma limitação, o que também influencia no tamanho da nomenclatura da pasta ou do arquivo. O máximo de caracteres que você pode ter para nomear e também, claro, para uso do caminho, no caso do Linux, são 200, ficou feio aqui, e 55 caracteres, tá bom? 255 caracteres, o que no Windows atualmente são 260. Vamos lá. Na parte de organização, nós vamos ter aqui a informação de que o Linux também trabalha no modelo de árvore de diretórios, certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai trabalhar com um diretório principal, a árvore de diretório, certo? Árvore de diretório. Ele vai trabalhar com um diretório principal, no caso aqui representado graficamente pela barra, e a partir daqui ele vai ter, certo, o desenvolvimento de outros diretórios abaixo dele, certo? E por aí vai. Pode ser o barra documentos, certo? O barra bin, como a gente vai ver daqui a pouco, o barra home, e da partir daqui, ó, ele vai se desenvolvendo para outros, certo? Então ele trabalha no modelo de árvore de diretórios, certo? Semelhante também ao que acontece no Windows. E caractere reservado, nós vimos que lá no Windows ele tem 9 caracteres reservados, diferente do Linux. O Linux tem apenas um caractere reservado, que é aquele que ele usa para representar o diretório principal. No caso, a barra, tá certo? Então a barra é um único caractere reservado no sistema operacional Linux, tá bom? Vamos lá. Diretórios. Galera, diretórios são o quê? São as pastas do Linux, tá bom? O que nós convencionamos chamar de pastas lá no Windows, aqui no Linux nós chamamos de diretórios. E uma informação importante aqui. Eles são todos representados inicialmente pela barra, que é o diretório raiz, que é o diretório principal, tá bom? É dele que vai se originar, olha, é dele que se originam todos os outros diretórios. Aí nós vamos ter quem? O barra bin, isso aqui são só alguns exemplos, aí no seu material você tem mais, tá bom? O barra bin, que é a pasta ou o diretório onde ficarão guardados todos os executáveis do sistema, tá bom? Seria a pasta programa do Windows, certo? Onde você tem os arquivos de todos os programas instalados no seu sistema, tá bom? O barra boot, que é onde você vai ter os arquivos que vão ajudar, que vão ser essenciais na inicialização do sistema, certo? Utilizam o sistema ser inicializado. O barra user, tá certo? Que é o diretório que vai armazenar as partes dos programas e aplicações, certo? Não confundir, tem que ficar muito atento em relação a isso aí. E o barra dev, que é onde você vai encontrar os dispositivos, os programas, os softwares, os drivers, perdão, tá tentando lembrar aqui o termo correto, onde você vai encontrar os drivers dos periféricos que estão instalados no seu sistema, tá bom? O drive da impressora, o drive do mouse, o driver do teclado e por aí vai, tá bom? Então esses aqui são só alguns exemplos, no seu material você tem mais, é importante que você saiba aí uma quantidadezinha boa, talvez uns 10 mais ou menos, para você poder não se confundir tanto na hora da sua prova, caso isso aqui venha a cair na sua prova, tá bom? Vamos lá. E comandos do sistema, pessoal, que é onde nós vamos aqui mais ter, talvez, as dores de cabeça para os candidatos. Por quê? Porque existe quase uma infinidade de comandos disponíveis para o uso no terminal do Linux, tá bom? E muitas vezes eles são confundidos com os comandos utilizados lá no prompt de comando do Windows, tá bom? Então você tem que ter atenção. É importante também que você conheça pelo menos uns 10 do Linux e também uns 10 do Windows, tá bom? Lembrando que se você acompanhou minhas aulas de Windows, você teve lá alguns exemplos de comandos que você pode utilizar no MS-DOS. Aqui são só alguns exemplos de comandos que você pode utilizar no terminal do Linux. Aí no seu material você tem mais, então vai dando uma olhadazinha, tá bom?
O ls é uma indicação quase que certeira de que aquele comando que você está digitando está envolvendo algum tipo de lista, certo? Que pode ser lista de diretório, lista de arquivos, lista de usuários. Normalmente o ls vai remeter a algum tipo de lista. O pwd, tá certo? Vai exibir o caminho do diretório atual. O que isso significa? Você está tão perdido dentro do terminal que você não sabe aonde é que você está. Você não sabe qual diretório que você está ali na linha de comando. Você digita o comando pwd, aliás, ali no terminal, né? Você digita o comando pwd, que ele vai apresentar onde é exatamente que você está. Ele vai lhe encontrar. É a bússola do Linux para quem usa o terminal, tá bom? O cd, certo? É alterar o diretório em que você está trabalhando. Você quer fazer alguma alteração no diretório ali, né? Mudança de diretório. E o mkdir vai ser a criação de novos diretórios, assim como o rmdir vai ser a remoção de diretórios vazios. Então, mkdir você vai criar diretórios, o rm você vai excluir diretórios vazios, tá bom? Então, esses aqui são só alguns exemplos. Aí no material de vocês têm bem mais, deem uma olhada. E é importante que vocês conheçam aí pelo menos uns 10, para ter um mínimo de segurança na hora da prova, para poder a banca não lhe confundir tanto. E cuidado para não confundir comandos do sistema com diretórios, certo? Do Linux. E para não confundir os comandos do Linux com os comandos do Windows, lá na parte do prompt de comando, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar e valeu!